Olha, quem nunca sonhou em ter um cantinho para chamar de seu, não é mesmo? É um desejo quase universal. Mas aí, quando a gente pensa no caminho para chegar lá, especialmente na parte do financiamento, nossa, parece um labirinto, um bicho de 7 cabeças. A ideia aqui hoje é justamente te dar um mapa para essa jornada, sabe? Para a gente decifrar cada etapa e transformar essa ansiedade toda em um plano de ação bem concreto. É isso aí, essa busca pelas chaves da casa nova pode até parecer uma missão impossível, mas com o mapa certo na mão, o caminho fica muito mais claro. E toda essa jornada, ela se apoia numa base super sólida. E que base é essa? São esses 3 pilares fundamentais aqui: organização, planejamento financeiro e segurança jurídica. Pensa neles como o alicerce de uma casa. Cada passo que a gente vai discutir hoje serve para fortalecer um desses pilares. Se um deles ficar meio bambo, a estrutura toda pode balançar. Então esse aqui é o nosso roteiro de hoje. Uma viagem que parece complexa, mas que a gente vai quebrar em 6 partes. 6 fases bem mais fáceis de entender. Do comecinho, lá no alicerce, até a tão sonhada entrega das chaves. E vamos começar pelo começo, né? Pelo alicerce de tudo, a papelada, os documentos pessoais e a análise de crédito. É exatamente aqui que se começa a construir uma relação de confiança com o banco. Agora, olha que interessante a diferença na hora de comprovar a renda. Para quem é assalariado, com aquele salário fixo todo mês, o banco só precisa de uma foto do momento, os 3 últimos olerites e pronto, está resolvido. Agora, para quem é autônomo, que a renda varia, o banco precisa de um filme completo. Ele quer ver a declaração de imposto de renda, meses de extratos bancários e até a tal da decore, que é basicamente um contador jurando de pé junto quanto foi o seu faturamento. E aqui tem um ponto que pega muita gente de surpresa. Um detalhezinho que parece bobo, tipo uma certidão de casamento que não foi atualizada depois de um divórcio, por exemplo, isso pode simplesmente travar o processo inteiro. E por quê? Porque para o banco, isso não é um detalhe, é uma questão de segurança jurídica. O estado civil de uma pessoa muda tudo, define quem é o dono do imóvel e quem é o responsável legal pela dívida. Beleza, com os documentos em ordem, o banco aplica a famosa regra dos 30%. O que isso significa? Que a parcela do financiamento não pode de jeito nenhum ser maior do que 30% da renda bruta da família. É uma trava de segurança que o banco usa para ter certeza de que vai dar para pagar as contas. Só que essa regra, ela é uma faca de 2 gumes. É uma segurança para o banco, claro, mas pode ser uma baita armadilha para quem está comprando. Pensa bem, comprometer 30% da renda morando numa capital com o custo de vida nas alturas é bem diferente de fazer o mesmo numa cidade pequena do interior. A regra do banco não enxerga o custo de vida real de cada um. Bom, passada essa primeira análise financeira, a gente chega na parte mais gostosa: escolher um imóvel. Mas é aqui que a gente entra de cabeça no território da segurança jurídica, e é onde os riscos para quem compra são os maiores. E essa frase aqui, nossa, ela resume perfeitamente o ponto mais importante dessa fase. A matrícula atualizada do imóvel não é só um documento que diz esse imóvel existe. Não. Ela é a biografia completa, o dossiê. Ela conta toda a história. Quem foram os donos, se tem dívida de condomínio, se o imóvel está de garantia em outro rolo, tá tudo lá. Ignorar essa leitura atenta da matrícula é o maior risco da compra. É a chance de, sem saber, comprar uma dívida gigante de IPTU, um imóvel que está no meio de uma briga judicial, ou, no pior dos cenários, perder toda a grana que foi dada de entrada. É um verdadeiro pesadelo que dá para evitar com uma checagem cuidadosa. Certo. Imóvel escolhido, biografia checada, tudo limpo. Agora a bola volta para o campo do banco e começa a verdadeira prova de fogo, a análise tripla. Eles vão olhar de novo o crédito, os documentos e, o ponto crucial, o próprio imóvel. E é aqui que muitas surpresas podem acontecer. Vamos por um exemplo prático para ficar mais fácil. Digamos que o imóvel perfeito foi encontrado e o preço negociado com o vendedor foi de R$ 400 mil. Ótimo, né? O plano financeiro fecha, as contas batem. Mas aí vem o engenheiro do banco. Depois de fazer a vistoria, ele olha tudo e avalia o imóvel em R$ 350 mil. Esse, meus amigos, é o famoso momento do balde de água fria para muito comprador. E qual o resultado prático disso? O banco só vai financiar uma parte do valor que ele avaliou, ou seja, dos 350 mil. Aquela diferença de R$ 50 mil entre a avaliação e o preço de venda vai ter que sair direto do bolso de quem está comprando. Vira um valor extra de entrada que, muitas vezes, não estava no planejamento. Muitos negócios morrem aqui. Ufa! Se essa etapa da avaliação foi superada, parabéns! Chegamos ao contrato. E agora, a atenção precisa ser máxima.
porque esse documento vai reger a vida financeira da pessoa pelos próximos 30 anos. É muito tempo. O ponto mais importante aqui é não olhar só para a taxa de juros que o banco anuncia na propaganda. O número que realmente importa é o custo efetivo total, o CET. Ele é o preço real do financiamento, porque ele já inclui os juros, os seguros, as taxas, tudo. É o que de fato vai sair do bolso no final das contas. E além do CTE, é fundamental entender os seguros obrigatórios, o MIP, que é para morte e invalidez permanente, e o DFI, para danos físicos ao imóvel. Tem que checar também quais são as regras para amortizar a dívida, ou seja, pagar um valor extra para diminuir o saldo devedor, e ler com muita, mas muita atenção as cláusulas sobre o que acontece se atrasar uma parcela. Ler cada detalhe é o último grande ato de cuidado com o próprio bolso. Contrato assinado, a gente acha que acabou, né? Mas a jornada ainda não terminou. Agora a gente entra na reta final, com os últimos passos burocráticos que vão finalmente transferir a propriedade do imóvel. E é bom já ir preparando o bolso de novo, porque essa etapa tem custos bem altos que não entram no financiamento. No nosso exemplo de um imóvel de 400 mil, estamos falando de uns 12 mil reais de imposto, o ITBI, mais uns 3 mil de taxas de cartório, ou seja, uns 15 mil reais que precisam estar guardados para esse momento. É lá no cartório que um termo bem complicado aparece na matrícula, a tal da alienação fiduciária. Parece difícil, mas na prática é simples de entender. O imóvel fica, sim, no nome de quem comprou, mas ele serve como garantia para o banco. Legalmente, ele pertence ao banco até a última parcela ser paga. É esse mecanismo que dá ao banco a segurança para emprestar tanto dinheiro por tanto tempo. Com o contrato registrado e a matrícula atualizada, com essa informação, esse documento volta para o banco. É a prova final de que deu tudo certo. Só então o banco libera o dinheiro para o vendedor. Para quem vendeu, a história acaba aqui. Para quem comprou, bem, com o primeiro boleto chegando, a jornada de 30 anos está só começando. Então, recapitulando essa jornada toda, ela segue um caminho muito lógico. Primeiro a gente organiza os documentos, depois entende o crédito, escolhe o imóvel com segurança, passa pela avaliação do banco, lê o contrato com lupa e finalmente registra tudo para pegar as chaves, um passo construindo o outro. Este guia todo mostrou passo a passo de como conseguir o financiamento, ou seja, como entrar nessa dívida de 30 anos de uma forma segura e planejada. Mas isso levanta uma outra questão, né? A pergunta que fica é, beleza, e agora? Quais são as melhores estratégias para sair dessa dívida mais rápido e, de quebra, economizar uma verdadeira fortuna em juros? Fica aí a reflexão.